Pessoal, ontem demos andamento à nossa disciplina e falamos a respeito da Constituição dos Estados Unidos, né? Acho que alguns pontos precisam ser destacados sobre o que foi tratado em sala de aula. O primeiro deles é a respeito de como a Constituição ela representou na realidade um instrumento de construção de uma república que freou, ou melhor, pôs limites sobre a democracia nos Estados Unidos. Né? Então, ao contrário do que geralmente se pensa, de que a Constituição ela é fundadora da democracia nos Estados Unidos, o que a gente percebe é que dentre os vários regimes que coexistiam nos Estados Unidos até a elaboração e aprovação da Constituição, existia aquilo que muitos autores, como o James Madison, entendiam como excesso de democracia, né? Ou melhor, de que a democracia possui como elemento inerente da sua existência sementes que provocam sua própria destruição. E isso se representaria pelo incentivo a uma espécie de espírito de facção, né? Que as pessoas poderiam se juntar em grupos, ganhar uma maioria e se converter numa espécie de tirania. Para que isso não acontecesse, era preciso se construir um arcabouço de mecanismos que freassem essa característica da democracia, que seria por meio da democracia de representação, né? Seria por meio da república estabelecida pelo voto representativo. E a Constituição ela vai então se construir em torno dessas questões, né? É bom dizer que isso representa uma característica do pensamento conservador do James Madison, mas que não necessariamente ele era um conservador per se, né? É um momento em que várias influências de pensamento, tanto liberais quanto conservadoras, estão dialogando, e esses autores representam isso de maneira bastante clara, né? Não existe nenhuma linha filosófica a qual eles se vinculam. Então é por isso que é difícil você classificar determinado autor como conservador ou um liberal clássico, alguma coisa do tipo, né? Porque na verdade eles estavam num momento em que não existiam essas grandes referências consolidadas como a gente tem hoje. Então, segunda coisa importante da aula, não tentar olhar para aquele momento com os olhos de hoje, né? Tentar sempre analisar dentro da conjuntura daquele momento, né? Dentro dos elementos que eles tinham disponíveis e como eles elaboraram isso. Esse a gente vai para um terceiro ponto da aula que é bom destacar, né? Toda a discussão em torno da escravidão ela é importante na Constituição porque a gente percebe que existiam lados que eram verdadeiramente contra a escravidão e lados que eram verdadeiramente a favor. E que a Constituição ela representa a difícil tensão que existia e o quanto foi dificultoso encontrar um ponto de equilíbrio entre as várias tendências. O último ponto que eu gostaria de destacar é com relação às teorias, aos conceitos políticos que foram utilizados na aula ontem, né? Com especial atenção ao termo conservadorismo. Mais para frente nós vamos poder falar sobre o conceito de progressismo. Antes de mais nada, tenham em mente, a palavra conservador no universo da política significa alguém cético, né? Não necessariamente alguém carola, ou alguém homofóbico, alguém ultra religioso, ou machista, misógino. Ele representa alguém cético diante das mudanças. Não significa alguém avesso às mudanças, mas alguém avesso à mudança pela mudança, né? É alguém que acredita que existem certos valores que se consolidam historicamente até gerarem amplo consenso dentro de uma sociedade. E aí é importante a gente pensar, trazer isso para a dinâmica dos nossos dias, né? E aí fazer um exercício então um pouco mais perigoso, né? De fazer uma relação entre aquele evento histórico com os nossos dias atuais. Será que, uma pergunta provocativa para vocês pensarem ao longo da semana, será que diante de todo o cenário que nós temos hoje no Brasil a respeito dessa bagunça política, né, e
negação à política constantemente que a gente encontra, né, de que nenhum político serve, de que a política não é um caminho para a resolução de problemas, que é preciso acabar com tudo que está aí, né? Será que, em certo ponto, nós não representamos um pouco de um conservadorismo político, né, ao tentar reforçar as ideias de que é preciso ter instituições, instituições que funcionem, instituições que permitam que a sociedade possa se autocorrigir, né? Então até que ponto não existe um pouco de conservadorismo, né, da nossa parte, quando a gente olha esse cenário meio sem fundamento, né, em que a gente está atravessando no Brasil, isso não representa uma espécie de conservadorismo político, né, da nossa parte. Claro, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo e não vai se identificar, e para ele essa reflexão não vai servir para nada. Bom, era isso, espero que tenham gostado da aula. Até semana que vem, uma boa semana.